Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. Essa aula é dedicada aos quadros elétricos. Vou falar para vocês sobre as inspeções elétricas em quadros. Elas podem ser executadas de forma visual e complementando a forma visual, complementando através da termografia. Então, essa aula mostra como efetuar corretamente uma inspeção elétrica em quadros e painéis elétricos. Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa penúltima aula do ano de 2015. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quadros elétricos e uma inspeção adequada com vistas na identificação de possíveis problemas. Então, eu vou estar apresentando para vocês uma aula onde nós vamos verificar algumas inspeções elétricas onde eu realizei em diversos quadros e eu vou mostrar para vocês que essa inspeção deve ser adequada no intuito de identificar possíveis problemas em quadros elétricos. Bom, vamos a uma pequena introdução. O que é um quadro elétrico? Pessoal, um quadro elétrico ele é um conjunto de equipamentos convenientemente agrupados. Esses equipamentos incluem as suas ligações, estruturas de suporte e invólucro, destinados a quê? Destinados a proteger, a comandar ou a controlar as instalações elétricas. Então, nós vamos fazer uma inspeção em quadro elétrico com o intuito de identificar possíveis problemas que podem ser identificados visualmente, como vou apresentar para vocês, e também problemas que deveremos identificar através do uso de instrumentação, que é a termografia que vocês vão ver. Então, o quadro é um conjunto desses equipamentos que são agrupados, né, com o intuito de proteger e comandar e controlar as instalações elétricas. Bom, um assunto muito importante, pessoal, que eu tenho trabalhado muito na área de condomínio residencial, juntamente com a IPT Consultoria, nós trabalhamos na manutenção preditiva. O que vem a ser essa manutenção preditiva? Uma das variáveis mais importantes na implementação do programa de manutenção preditiva dos painéis elétricos e quadros elétricos é a máxima temperatura admissível, que nós chamamos de MTA, de seus componentes, ou seja, essa é a máxima temperatura sob a qual se permite que um componente opere adequadamente. Então, a manutenção preditiva, principalmente em quadros elétricos, que é o assunto dessa aula, é muito importante. E um dos parâmetros que nós avaliamos é a máxima temperatura admissível pelos componentes elétricos dentro de um quadro, dentro de um painel de distribuição, né? Essa máxima temperatura, volto a salientar, que é a temperatura sob a qual, né, o componente é capaz de operar. Bom, os valores da temperatura eles podem ser obtidos a partir das especificações técnicas dos componentes dentro do quadro. Quais são os componentes dentro do quadro? Os disjuntores, os barramentos, os condutores, os bornes de ligação.
Então, esses valores de máxima temperatura admissível, nós conseguimos esses valores junto aos fabricantes, né, que especificam, né, as condições normais às quais esses componentes devem operar. Porém, não sendo possível de obter esses valores, se a gente não é possível obter esses valores, nós recomendamos a fixação de 90 graus como valor de referência para conexões e componentes metálicos e 70 graus para cabos isolados. Então é muito importante a gente identificar internamente, junto a esses componentes e os seus manuais e fabricantes, qual a temperatura máxima admissível. Porque a partir dessa temperatura máxima admissível, se o sistema, internamente no quadro elétrico, no painel elétrico, ele estiver operando, qualquer um que seja dos componentes, estiver operando com temperatura superior àquela especificada, o que isso traz de consequência? Traz riscos. Pode ser riscos de sobrecarga, riscos de curto-circuito, e isso vai fazer com que a vida útil de todos esses equipamentos, conexões, essa vida útil seja reduzida. Bom, quadro elétrico. O que é o quadro elétrico? Tem aí uma foto de uma inspeção elétrica em um quadro que nós realizamos. Se vocês observarem a foto, vou passar o mouse aqui, vocês podem observar, olhando para esse quadro, visualmente, existe problema nesse quadro? Visualmente, né, naquela inspeção visual, observa-se que esse quadro está totalmente desorganizado. Então, a primeira coisa, esse quadro necessita de uma revitalização, uma reorganização interna desse quadro. Esse é o primeiro ponto que a gente observa, que é aquilo visualmente na inspeção. De outro lado, tem um outro quadro também. Observando esse quadro, qual o problema que eu encontro? Bom, podemos observar também a necessidade de fazer uma adequação, uma organização desse quadro, trocar esse dispositivo de proteção contra surto, vamos colocar dispositivos classe 1, Hexatron, né, para a gente facilitar a operação e a manutenção, mas em princípio, esse quadro aqui, ele está necessitando de uma organização interna. Esse é o primeiro ponto que a gente levanta. Aí eu faço alguns questionamentos para as pessoas que estão vendo esses dois quadros. Aí o questionamento é o seguinte: esses quadros carecem de manutenção? Eu digo para vocês que sim. A primeira manutenção é a organização interna desses quadros. Esses quadros estão organizados? Não estão organizados. Estão identificados os circuitos corretamente? Vocês podem observar que, conforme a norma, né, a identificação dos circuitos ela deve ser bem aprimorada, bem adequada. Então, vamos organizar os circuitos. Existe o diagrama elétrico? Na verdade, nesses dois quadros, que é um estudo de caso que eu estou apresentando para vocês, eu não apresentei, mas existe sim um diagrama elétrico. Porém, na nossa inspeção, verificamos que existe inconsistência nesse diagrama elétrico. Ou seja, o que é necessário? Uma das medidas, a atualização do projeto. Outro último ponto que eu coloco para vocês no quadro, a temperatura dos componentes estão adequadas? Bom, aí eu não posso dizer para vocês visualmente se sim ou não. Então, é importante fazer uma inspeção preditiva de tal forma que eu consiga enxergar as conexões, os disjuntores, os cabos no nível da termografia. Eu vou fazer uma imagem desses quadros para que eu possa identificar temperaturas elevadas, pontos com elevação de temperatura em conformidade com a máxima temperatura admissível de cada componente elétrico dentro do quadro. Então, gente, quando a gente realiza uma inspeção,
em um quadro elétrico ou um painel, a primeira inspeção que a gente faz é aquela visual. Você olha a organização, olha se os circuitos estão identificados, olha a existência de um diagrama elétrico, né? Verifica-se a existência de um aterramento. Essas inspeções são aquelas inspeções visuais. No entanto, é importante e primordial a avaliação da temperatura dos componentes internos ao quadro, se eles estão em conformidade, né, que é estabelecido pelos fabricantes. O que é a MTA? A MTA, eu vou dizer para vocês, que a MTA é a máxima temperatura admissível pelos componentes internos no quadro. Então eu apresento uma tabela, vou apresentar uma tabela para vocês com os valores, né? Esses valores da tabela, gente, eles são baseados na ABNT, que é a 5410, e nas tabelas de fabricantes, referências da IEC também. Então, essa tabela consta a máxima temperatura admissível pelaquele componente elétrico. Então, eu consigo enxergar a temperatura através da termografia, fazendo uso de uma câmera termográfica. Gente, uma parte que eu vou falar para vocês. Nós trabalhamos com inspeções elétricas fazendo uso da termografia em condomínios residenciais, em condomínios comerciais, né? Essa técnica não é para ser só aplicada em siderúrgicas, em grandes clientes, e sim também em condomínios residenciais. Não é? Nós trabalhamos com uma câmera termográfica de excelente qualidade, todos nós da IPT Engenharia. Bom, a tabela mostra o componente e a máxima temperatura admissível para esse componente. Alguns valores são extraídos da ABNT 5410. Por exemplo, condutor encapado, isolação de cloreto de polivinila, que é o cabo de PVC. Qual a máxima temperatura admissível? 70 graus. Condutor encapado com isolação de borracha, que é o etileno propileno, que é o cabo EPR. Qual a máxima temperatura admissível? 90 graus. E tem o condutor encapado com isolação de polietileno reticulado, que é o que a gente conhece do XLPE. Qual é a temperatura máxima admissível? 90 graus. Régua de Bornes, 70 graus a temperatura admissível. Conexões mediante parafuso. Você tem lá um barramento onde você vai conectar os cabos mediante parafusos. Qual é a temperatura? 70 graus. Conexões e barramentos de baixa tensão. Vamos admitir uma temperatura máxima admissível de 90 graus. Conexões recobertas de prata ou níquel, vamos admitir temperatura máxima de 90 graus. Fusível, se eu for fazer uma termografia, um quadro, tem vários fusíveis NH, qual é a temperatura máxima admissível no corpo do fusível? Está aqui na tabela, 100 graus. Bom, aqui tem alguns outros elementos, eu não coloquei todos, porque na nossa aula eu vou trabalhar mais com disjuntores, cabos, né? Mostrar para vocês que uma conexão frouxa pode provocar um aquecimento. Por exemplo, transformadores secos, né? Classe de isolação, classe 105, classe 130, 155 e 180, eu tenho as temperaturas. O ponto mais aquecido que a gente considera nesse primeiro transformador, 65. No segundo transformador, consideramos a temperatura 90 graus e assim sucessivamente. 115 para a isolação 155, no ponto mais aquecido. E aqui, classe de isolação 180 no transformador
140 graus. Então, o conhecimento do componente e a temperatura máxima admissível, ela é importante para fazer uma avaliação termográfica daquele quadro elétrico ou daquele painel elétrico que tem a entrada da concessionária e faz a distribuição. Então, é muito importante. Então, essa tabela ela é extraída. Alguns valores da NBR 5410 e outros valores nós extraímos de fabricantes. Por exemplo, conexões e barramentos de baixa tensão, lá 380 volts, esses barramentos que a gente encontra na entrada de condomínios residenciais, temperatura máxima do barramento e das conexões desse barramento, 90 graus. Bom, agora vamos falar um pouquinho da manutenção preditiva. A termografia, ela pode ser realizada anualmente nos quadros elétricos do seu condomínio. Isso faz parte de uma manutenção preditiva. A manutenção preditiva, ela consiste em você realizar inspeções sistemáticas para o acompanhamento da situação dos equipamentos, pessoal. A manutenção preditiva, também podemos dizer que a manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Isso é muito importante. Essa manutenção preditiva, ela trata da manutenção que prediz, né? Ela faz uma predição do tempo de vida útil dos componentes internos dos quadros, das máquinas e equipamentos, e as condições para que esse tempo de vida seja aproveitado. O que significa isso? Se eu tenho um cabo, ele é especificado, um cabo de PVC, é especificado pelo fabricante e está na norma que ele tem que trabalhar com uma temperatura de 70 graus, ele vai ter uma vida útil conforme estabelecida pelo fabricante. Agora, se esse cabo trabalha o tempo todo com uma temperatura de 75, 76, 78 graus, ou seja, temperaturas acima do seu recomendado, isso faz a redução da vida útil do cabo, das conexões, dos disjuntores, né? Então, a vida útil ela está associada com a temperatura a qual o componente, né, em análise está trabalhando. Bom, para isso, para fazer essa manutenção preditiva e analisar a temperatura dos componentes, dos disjuntores, cabos, conexões, emendas, né? A gente faz uso da técnica de termografia. A técnica de termografia ela é fundamentada na manutenção, né? na manutenção preventiva e preditiva, que eu expliquei para vocês que a manutenção preditiva ela prevê a vida útil dos equipamentos através de uma imagem que define a temperatura de cada componente e se ela está trabalhando conforme o estabelecido pelo fabricante. A termografia nós podemos aplicar em diversos segmentos, né? Segmentos, quais são esses segmentos? Podemos dizer os condomínios comerciais, residenciais, indústrias metálicas, siderúrgicas, indústrias de plástico, cimento, etc. Aonde tiver dispositivo, instalações elétricas com máquinas, equipamentos, quadros, podemos fazer uso da técnica de termografia para manutenção preditiva ou mesmo para manutenção preventiva. A termografia, na verdade, ou geração de imagens térmicas, pode ser utilizada em aplicações tais como a inspeção de equipamentos elétricos. Ou seja, eu quero fazer uma inspeção de um quadro que eu mostrei anteriormente, eu disse para vocês o seguinte, visualmente, aquele quadro tem problemas. Quais são os problemas? Problemas de falta de organização. Essa falta de organização pode levar
uma dificuldade na manutenção, pode até deixar o quadro mais aquecido, um fio passando por cima do outro, né? Então deixar um quadro mais organizado. Então a termografia ela permite que você gere imagens térmicas, né? Durante a inspeção, né? E permite você diagnosticar um quadro elétrico, que é o nosso foco aqui, ou um painel, né? Definindo a temperatura interna de cada componente para verificar se as instalações elétricas, né, estão normais. Os equipamentos elétricos para fazer a termografia, incluem motores, equipamentos de distribuição, quadros de comando, quadros elétricos, subestações, entre outros, né, equipamentos, né, que incluem equipamentos de montagem e manufatura automatizados. Você pode tirar a imagem termográfica. Como o nosso foco é quadro elétrico e painéis elétricos, nós estaremos fazendo e apresentando um resultado de campo, de uma medição em campo, feita em alguns clientes residenciais aqui na região de Brasília. Bom, a termografia é uma técnica que estende a visão humana através do espectro infravermelho. Qualquer corpo vai emitir naturalmente essa frequência eletromagnética com intensidade proporcional à sua temperatura. É dessa forma que a câmera termográfica capta a temperatura emitida pelos componentes. Então, a termografia nós usamos muito aqui em Brasília. A IPT Engenharia trabalha com inspeção predial, inspeção de alta qualidade, não é só uma inspeção visual, é uma inspeção com avaliação de todos os componentes elétricos. Isso é muito importante, porque a imagem térmica vai me dizer, né, a condição das instalações elétricas, né, e se a vida útil estará prejudicada ou não em função do aquecimento. Bom, aqui uma imagem da câmera termográfica que nós utilizamos, né? A IPT Consultoria, ela é uma empresa que tem uma qualificação, né? Nós temos um termografista, né? É a pessoa que está habilitada a fazer a termografia, que é o Marco Oliveira, né? O Marco é um especialista na área de termografia, especialista nível 1. Então, as inspeções, né, termográficas todas são realizadas na IPT Engenharia, realizadas pelo Marco Oliveira. Quadro elétrico. Pois bem, gente, aqui tem aquele quadro elétrico anterior que eu tinha mostrado para vocês. Vou passar o mouse. Olha, o quadro estava desorganizado, né? Até mostrei no slide anterior, não é? Um deles totalmente desorganizado. Beleza, então a minha inspeção visual já observei. Eu tenho que organizar o quadro. Veja bem o que a IPT Engenharia fez. Né? Fez uma organização interna desse quadro. Vocês podem ver antes da revitalização do quadro e depois da revitalização do quadro. E instalamos aqui módulos de dispositivo de proteção contra surto, né? Que é o SPDA interno, que nas minhas aulas no canal do YouTube vocês podem assistirem aula dedicada ao DPS e raios, né? Então, visto aqui, qual foi nossa solução aqui? Olha, vamos organizar esse quadro desse condomínio, né? A organização é verificar todos os circuitos que estão funcionando, né? Ajustar tudo, deixar os cabos organizados e aqui a gente tem o depois dessa organização. Então, eu coloco para vocês. Eu tinha perguntado anteriormente, lá no slide passado, carece de manutenção? Sim, revitalização e instalação de DPS. Estava sem dispositivo de proteção contra surto. Estão identificados os circuitos corretamente? Agora sim, fizemos a identificação e colocamos no painel do quadro. Existe diagrama elétrico? Agora sim, existia antes, como eu comentei com vocês. Porém, o diagrama elétrico encontrava-se com falhas, né? Erros de projeto desatualizado, é outro problema que a IPT Engenharia identifica muito, né? Os projetos estão totalmente
desatualizados. É uma das atividades que fazemos também. Deixamos esses projetos todos atualizados. Bom, o outro quadro elétrico também visto lá no slide anterior, eu visualmente vendo esse quadro, nós vimos anteriormente, esse quadro necessita de uma organização. Está aqui, ó, fizemos a revitalização e trocamos o DPS, colocamos um DPS modular, né, amarelinho aqui da Hexatron, você saca o miolo dele em caso de atuação. Então aqui nós fizemos o quê? Carece de manutenção? Sim. Qual foi a manutenção que nós fizemos em primeiro momento? Né? Manutenção visual, organização dos cabos, revitalização e instalação de DPS. Estão identificados os circuitos? Agora sim, identificamos corretamente. Existe o diagrama elétrico? Agora existe um diagrama elétrico, porém atualizado. Então, gente, essa inspeção nesse quadro, que nós já tinha apresentado os dois quadros para vocês, agora eu estou apresentando cada um desses quadros. No slide anterior, o primeiro quadro, aqui o segundo quadro. Totalmente organizado e com a instalação do dispositivo de proteção contra surto. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a termografia que nós fizemos nos quadros. Se vocês observarem aqui, nós temos o resultado, né, que o Marco elaborou para a gente, tirou da máquina termográfica, onde eu vou detalhar aqui para vocês. Esse é o quadro do slide anterior. Né? Onde vocês podem observar que eu tenho aqui o desenho do disjuntor, onde a gente fez a termografia desse disjuntor. Pela termografia do disjuntor, se vocês observarem aqui no meio, na fase do meio, olha o aquecimento. Veja bem aqui embaixo no resultado da termografia. O ponto 1 de medição, 74 graus. Esse, gente, é um cabo de PVC que suporta... Qual a temperatura que esse cabo suporta? 70 graus, conforme a tabela mostrada anteriormente. Ponto 2 de medição é a segunda fase, e a fase 3. Olha a temperatura que esses terminais, né, esses cabos estão. 53, 53.4, 53.2. Já temos um ponto aqui que é uma elevação de temperatura. Né? Aqui embaixo nós temos as correntes nas fases, né? Aqui nós temos a corrente na fase 1, de 7,5 até 31 no máximo, aqui de 16 a 31, aqui de 8,6 a 16 amperes. Então a gente já começa a detectar aqui problemas. Como resolver esses problemas? Esses problemas, gente, eles foram resolvidos de que forma? Durante a revitalização. Porque antes da revitalização, foi feita uma imagem termográfica que vocês estão observando aí através da câmera termográfica. Usamos uma emissividade de 0,85, né? Uma temperatura refletida de 20 graus. E obtemos esse resultado. E o que nós podemos dizer para vocês? Que esse quadro ele necessita de ajustes, né? Que foram feitos durante a revitalização. Quais são esses ajustes? Aperto de parafuso. Seu quadro elétrico, com o tempo, os parafusos vão se afrouxando devido à vibração. E isso provoca pontos de aquecimento, que a imagem termográfica mostra para vocês. Olha quanto que está trabalhando cada uma das fases. Vocês vão ver que após a revitalização, que é o aperto dos parafusos, o ajuste interno do quadro, vocês vão observar que a temperatura ela vai ser ajustada corretamente. Aí tem o quadro totalmente desorganizado, né? Nós organizamos ele, apertamos os parafusos, né? Então essa imagem termográfica é antes da revitalização. Agora, gente, vocês têm uma imagem termográfica anteriormente. Olha, eu tenho aqui antes da revitalização, fizemos a revitalização, que a revitalização consiste em organizar os cabos, limpar tudo aquilo, todo o disjuntor que não está conectado, fazer um ajuste, né? E ajustar as conexões, apertar as conexões. Agora eu vou mostrar para vocês depois da revitalização. Depois da revitalização, olha para quanto a minha temperatura nos pontos de medição. Vocês estão vendo aí. Ponto 1, 2 e 3.
Temperatura sai de 39,5, anteriormente era 74 graus. Né? O ponto de medição 2, que é a segunda fase, 37,3. E o ponto 3, 39,1. Voltando no slide anterior, olha a diferença. Né? Era 74, 53, 53. Aqui nós ficamos com 39, 37, 39. Ou seja, né? Um ajuste, um aperto no parafuso, né? Deixou o quadro em condições adequadas. Somente um ajuste, né? Apertou o parafuso. Vocês estão vendo aqui uma imagenzinha, esse é o DPS que nós substituímos, né? Que nós vamos substituir, fizemos a substituição. Aqui o importante é vocês observarem a diferença do antes e do depois. Só ajustamos o parafuso desse disjuntor. É um disjuntor de 225 amperes, que vocês podem observar aqui no slide anterior. Então, a temperatura interna no quadro desses componentes aí ficou mais adequada apenas com o aperto dos parafusos e a revitalização. Bom, aqui eu tenho um quadro, aquele quadro também mostrado anteriormente, necessitando de revitalização. Vocês podem observar, de um lado, antes da revitalização e do outro lado, depois da revitalização, e marcado aqui em vermelho para vocês a instalação do dispositivo de proteção contra surto. Esse quadro aqui, eu não mostrei a imagem termográfica para vocês, porque ele é um quadro que a imagem termográfica toda normal, não tinha problema de aquecimento em ponto nenhum, somente no quadro que eu mostrei anteriormente. Agora, uma outra vistoria realizada, agora num painel elétrico de entrada. Vocês podem observar aí na figura, na foto, eu tenho um disjuntor, os cabos conectados a ele, né? Aqui uma foto ampliada desse disjuntor, dentro desse painel, onde nós vamos fazer uma imagem termográfica disso, né? Uma imagem termográfica desse painel. Eu tenho aí mostrando para vocês a imagem termográfica. Bom, o que podemos observar? No comentário 1, tá aqui, eu tenho a minha imagem termográfica, tem aqui a foto do disjuntor, tem a escala aqui de temperatura, né? Escala aqui de temperatura. Vocês podem observar o seguinte, que no ponto 1, né? No ponto 1, aqui, estou passando o mouse, eu tenho uma temperatura 71,5 graus. No ponto 2 de medição, 65. No ponto 3, 61. No ponto 4, 57. Ou seja, eu tenho uma elevação de temperatura. Né? Eu não estou com temperaturas tão elevadas nos pontos 2, 3 e 4. Não está atingindo 70, mas é uma temperatura elevada. A gente pode melhorar isso aqui. É o que nós vamos fazer nesse cliente, tá? Esse cliente, nós fizemos uma termografia nele. Agora nós vamos apresentar todos os resultados e vamos solicitar uma revitalização, que é ajustar os parafusos, apertar os parafusos. Nesse caso aí, tem um cabo operando em sobrecarga. Vamos ter que fazer uma troca desse cabo com um cabo de bitola maior, né? Então, a inspeção termográfica, ela nos dá, né, uma imagem que nós não vimos a olho nu. Então, vocês observam que eu tenho problemas que eu tenho que resolver. Como resolver esse problema? Fazer a revitalização, que consiste em ajustar os parafusos, né? Nesse exemplo aí, é um cliente nosso, que nós estamos entregando esse resultado para ele, né? Muito importante essa imagem termográfica. Aí vocês podem observar que nós vimos a temperatura do barramento, os comentários, a temperatura do barramento S, né? Temperatura da fase R, S e T. Então, a termografia no painel elétrico é muito importante, né? Nesse mesmo cliente, um outro painel, que é o painel de derivação, vocês podem olhar a foto digital aqui, também extraída pela câmera termográfica. Tem a foto digital desse quadro de derivação. E aqui, eu mostrei para vocês aqui em verde, comentário 1,
que tem um ponto aqui com aquecimento elevado, né? Aí eu vou ter a temperatura em cada um desses pontinhos, né? Visto aqui, o ponto mais quente é o ponto 1, que é esse pontinho aqui, ele está com temperatura 59,5. O ponto 2, 50. O ponto 1, outro ponto 1 também, nesse pé aqui do quadro, aqui do barramento, 49,4. Né? O que nós recomendamos nessa situação desse quadro? Botei até aqui para vocês. Ó, reapertar parafuso de ligação entre o barramento e o disjuntor. Né? Eu coloquei barra verde aqui, ó, sinal em verde. Então, qual é a revitalização, pessoal, que eu tenho que fazer nesse quadro? Eu tenho que parar o serviço aí, fazer um aperto, né? Reapertar o parafuso de ligação entre o barramento e o disjuntor. Bom, isso só pode ser observado através do uso da câmera termográfica, porque ela me dá a imagem daquele componente. Então, quando vamos fazer uma inspeção, nós fazemos primeiramente, né, a imagem termográfica, fazemos as inspeções visuais, visualmente aí, ó, quem olha aqui nesses disjuntores aqui não vê nada de temperatura. Porém, na imagem que vai além da nossa visão, que é a imagem termográfica, observamos a necessidade de aperto de parafusos, né, no barramento, entre o barramento e o disjuntor. Outro quadro com termografia. Também nesse mesmo cliente que nós estamos fazendo as inspeções, a IPT Engenharia, aí vocês podem observar que eu tenho aqui o comentário 1 e o comentário 4. Aqui eu tenho do lado a imagem termográfica. O ponto mais quente é o ponto 1, né, que é esse pontinho aqui embaixo, que é, né, o ponto aqui nessa região aqui. Onde aqui também, né, me dá uma temperatura média dos cabos, 32,6 é o ponto mais quente. Aqui também a gente sugere uma revitalização, né, uma organização dos cabos, e aqui também fazer um ajuste, né, nos parafusos. Então, o que é importante vocês observarem é que a inspeção nos quadros e painéis, uma inspeção elétrica, ela tem que fazer uso da termografia. Você que trabalha com inspeções elétricas, é importante, se você não tem uma câmera termográfica, né, que é uma câmera que os valores variam de 15 mil a 150 mil reais, uma câmera termográfica, se você não tem, né, solicita um profissional para fazer a termografia, para compor o seu relatório. É muito importante, pessoal, a gente trabalhar com o máximo de tecnologia para a gente apontar para o cliente realmente aquilo que está acontecendo nas suas instalações que ninguém vê, né? Nenhuma pessoa tem a visão que a câmera termográfica possui, né? E isso é muito importante, porque essas pequenas revitalizações, pequenos apertos de parafuso, organização de cabo, faz com que as instalações elétricas tenham uma vida útil adequada conforme as especificações de cada componente elétrico. Porque se está tudo trabalhando no limite dos componentes, a vida útil vai atingir aquela, né, estabelecida pelos fabricantes. Por exemplo, um cabo, vida útil média é 25 anos. Mas se você trabalhar, obviamente, na temperatura especificada pelo fabricante. Bom, tem um outro painel de derivações. Esse é mais uma inspeção que eu mostro, que é uma inspeção que visualmente todo mundo observa. Aqui é um painel de derivação para os medidores, que sobe para o apartamento. Isso aqui, provavelmente, né, alguém tirou o cabo aqui e provocou um curto-circuito, né? Então, um barramento com problema. Então, é interessante, né, em algum momento, né, fazer uma parada nesse quadro para a troca desse barramento. Não, mas é pequeno, só na ponta aqui ainda tem sobra aqui. Mas é programar uma manutenção, se possível, sempre que possível, para realizar essa avaria no barramento. Complexidade, a gente considera complexidade nível 2 da edificação, são edificações
familiares, né? A gente dá o nível 2. Isso é um painel de derivação. Aqui eu tenho uma imagem termográfica, né? Estou fazendo uso da técnica de termografia, um quadro de derivação, onde vocês têm aí os fusíveis NH e alguns pontos de aquecimento, né? Esse ponto onde eu estou passando o mouse aqui é um ponto com aquecimento e aqui outro ponto com aquecimento. Então, através dessa inspeção aqui, né, vocês podem observar que temos que fazer ajuste, né? Os disjuntores, os fusíveis não. O fusível NH aqui o corpo dele pode trabalhar com 100 graus. A temperatura aqui está razoável, né? Aqui apenas alguns ajustes, pequenos ajustes, né? Que a temperatura não está tão elevada. Então, gente, é importante fazer a inspeção visual, porque a visual, né, quando a gente fala visual, é uma inspeção no quadro, todos os quadros, painéis, com vistas a verificar o que está no projeto, o que está implementado, faz parte da nossa inspeção. Atualizar esse projeto, fazer a identificação do circuito, revitalizar os quadros através da imagem termográfica, ajustar os parafusos, né? Fazer uma série de medidas que tem o objetivo de tornar as instalações elétricas mais adequadas, né? E aumentar a vida útil, né? Aumentar no sentido de manter a vida útil trabalhando com as temperaturas adequadas conforme estabelece os fabricantes dos diversos componentes elétricos. Bom, gente, a bibliografia que eu utilizei, né, eu usei, na verdade, duas bibliografias básicas, que é conhecida de todos vocês, que é a 5410, né, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, onde eu retirei alguns valores de temperatura de cabos, por exemplo, e a ABNT 5674, né, que é a norma de manutenção de edificações, né, e procedimentos. Então, gente, por aqui eu encerro a penúltima aula do ano de 2015, né, que nós vamos ter a última aula em dezembro, né? Eu vou dizer para vocês que é muito importante realizar uma inspeção elétrica de qualidade, envolvendo não só a vistoria visual, mas envolvendo a termografia, se for o caso, avaliar a demanda, né? É fazer algo que seja muito profissional para que a gente possa implantar uma manutenção preditiva eficiente. É o que nós, né, da IPT Engenharia, oferecemos aos clientes, né? Além de eu trabalhar na IPT, eu sou professor, né? E divulgo as aulas e os resultados, né, que a gente faz, né, no sentido de mostrar um trabalho de qualidade. Um abraço a todos e espero, né, mais uma vez que eu possa estar contribuindo, né, no aprendizado de vocês.